Além de projetar bons espaços, os arquitetos também precisam construir uma presença forte no mercado, não é mesmo? E a pergunta que muitos profissionais fazem é: como transformar a arquitetura em marca e como transformar a marca em projetos? Mas já a gente vai falar sobre isso. Deixa eu primeiro fazer a minha abertura aqui e apresentar os nossos convidados especiais de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao ArchiTalk Experience, construindo marca e gerando projetos. Como posicionar a sua arquitetura no digital para transformar visibilidade em contratos. O ArcSelect é um sistema de reconhecimento e benefícios para especificadores. Nasceu da união de empreendedores com a finalidade de potencializar e fortalecer o relacionamento com arquitetos e designers de interiores de Londrina, Maringá e região, através de ações que geram negócios e criam conexões duradouras. Vamos para a apresentação dos nossos convidados de hoje? Eles vão compartilhar aqui com vocês muito conhecimento e experiências também ao longo desse nosso encontro nessa manhã. Bom, começo com a Ana Dalossi, arquiteta e urbanista formada pela UEM e pós-graduada em administração pela FGV. À frente do escritório Ana Dalossi Arquitetura, atua no segmento de alto padrão, com foco em gestão estratégica, eficiência e excelência no atendimento. Com premiações regionais e nacionais, lidera uma equipe em ascensão e se consolida como referência no mercado. Uma salva de palmas para a Ana, gente. Obrigada. E também temos o Matheus de Mendonça, do escritório ArcNômade, arquiteto formado pela UEM e master pelo Politécnico de Milano, finalista do 3º concurso We4Arc. Atua há 4 anos no digital com o perfil ArcNômade, somando mais de 69 mil seguidores. Já conquistou mais de 20 clientes em 4 estados e 15 cidades, com projetos vindos exclusivamente do Instagram. Uma salva de palmas para o Matheus. Temos a Sheila Dalry Issa, ela que atua como estratégica de mercado aí de marketing e performance digital, mentora de negócios em Endeavor, certificada em estruturação e crescimentos de negócios pela G4 Educação, CEO da Way Agência Digital e sócia da Fly Hub Empresarial e ainda é diretora de serviços da ACIL. Uma salva de palmas também. E por fim, a Tati Galindo. Estivemos juntas no evento de Londrina também, eu, Sheila, Tati. Fotógrafa especialista em projetos inovadores de arquitetura e interiores. Atuando desde 2010, é especializada em fotografia de projetos arquitetônicos completos, interiores e detalhes. Com formação e especializações na área, seu olhar busca valorizar cada projeto e contar a história por trás de cada ambiente fotografado. Uma salva de palmas para a Tati. Bom, acho que para a gente começar, Sheilinha, uma resposta rápida sua. Como transformar a arquitetura em marca e como transformar marca em projetos? Acho que é o que todo mundo quer saber aqui. Bom dia. Bom dia. Então, gente, que desafio hoje, né? Porque a internet é a nossa vitrine, né? Então, já foi várias, né? O marketing ele passou por várias transformações. Mas antes até da gente estar na vitrine, é muito importante a gente ter a clareza de quem nós somos, né? Entender você enquanto arquiteto, né? Ou profissional, né? Solo ali como marca, né? Escritório de arquitetura, ou enquanto escritório, tem um nome diferente do seu nome de atuação. Então, o primeiro passo é mergulhar realmente, entender quem é você, qual que é o público que você quer atuar, qual que é o diferencial que você entrega hoje no mercado. A partir do momento que você tem a clareza da sua marca e do público que você quer entender, aí sim você vai pensar nos canais onde estão o seu público hoje, né? Nas redes sociais. A gente tem a nossa vitrine principal, que ainda é o Instagram, né? Então, ainda... Aliás, de todas as redes, YouTube, tem tudo para poder agregar, TikTok, mas o Instagram ainda é a nossa vitrine. Então, antes de pensar e ir para a vitrine, é entender enquanto marca o seu posicionamento, né? Eu acho que esse é o passo principal. Perfeito. Bom, vamos começar com os nossos arquitetos. Vou começar com você, Ana. As mulheres primeiro, né, Matheus? Quando que vocês perceberam que precisavam construir uma marca profissional além do portfólio e que sua arquitetura precisava de um discurso próprio? Bom dia, Ana. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo aqui.
Voltando à pergunta, eu percebi que, na verdade, somente o portfólio não sustenta um escritório. Eu acho que ter um bom portfólio é importante, mas nós precisamos, antes disso, ter uma marca. Assim como a Sheila falou, a gente precisa construir uma identidade. Essa identidade, muitas vezes, no início, a gente tenta se espelhar em outras pessoas, e na verdade, não. Na verdade, cada um tem a sua essência, e com o tempo a gente vai entendendo o que é a nossa marca. Eu entendi que a minha marca, ela tinha um propósito diferente. Eu percebi que os clientes que me procuravam, eles não estavam procurando apenas um projeto, eles estavam procurando uma experiência. E então hoje a nossa marca ela é muito voltada à experiência, à jornada do cliente. O que é essa experiência? Todo o processo, ele quer clareza nos processos, ele quer prazos corretos, ele quer entender uma clareza projetual. Então, hoje, a nossa marca ela é voltada principalmente a uma jornada do cliente, do início ao fim, e o projeto é apenas uma parte dela, e não o todo dele. Interessante. E para você, Matheus, quando foi essa virada de chave que você percebeu que não era só um portfólio, né? Você precisava construir uma marca, um nome? Olha, foi muito cedo, assim. A gente montou o escritório praticamente sem clientes. Eu e meus sócios juntamos, na verdade, para atender um amigo. E logo em seguida a gente se viu, basicamente sem cliente nenhum. A gente se olhou e falou, pô, o que a gente faz agora? E a ideia, então, isso nasce meio junto. Claro que a gente vai construindo um pouco desse raciocínio ao longo do tempo, mas eu acho que ir pro Instagram foi a alternativa única e exclusiva que a gente teve de olhar e falou, poxa, aqui a gente tem uma chance de encontrar clientes, pessoas que gostam do que a gente fala, e sem investir muito também. Então, foi uma saída mais óbvia pra gente no início, isso era 2021, então já era um outro começo do Instagram, as pessoas estavam começando a se colocar profissionalmente lá, e a gente também foi entendendo aos poucos que colocar a nossa identidade enquanto marca, e daí se relaciona muito com a arquitetura, o jeito que a gente fala, a arquitetura que a gente quer fazer, fazia muito sentido, porque a gente realmente queria buscar clientes que se encaixavam muito na nossa linguagem de arquitetura, assim. Então, foi algo que a gente foi percebendo aos poucos e que hoje é muito claro pra gente, que o que a gente fala, como a gente se porta, como a gente se entende enquanto marca, tem muito a ver com a arquitetura que a gente faz e com os clientes que a gente vai encontrar. Então, foi mais ou menos isso. Um pouco de uma saída para um início sem clientes nenhum, e aos poucos a gente vai notando também que quanto mais a gente constrói uma marca forte e muito esclarecida para a pessoa que está tendo contato pra gente com o Instagram, a gente vai conseguir encontrar esses clientes que se relacionam melhor, nosso trabalho flui melhor também. E você acha que todo arquiteto precisa desenvolver uma linguagem própria para poder se comunicar? Se comunicar no seu público, no seu meio, né, principalmente? Olha, eu acho importante. A gente tem um jeito de ver as coisas, claro, a gente entende que o cliente ele tem os desejos, então, obviamente, a gente, quanto arquiteto, tem que ser humilde para ouvir ele e conseguir atender bem ele, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tem os meus gostos, eu quero ser criativo dentro das coisas que eu acredito, e o jeito mais fácil de eu fazer isso é eu tentando encontrar pessoas que gostam do que eu faço, assim, então... eu acho importante você ter essa linguagem para você conseguir trabalhar bem, pelo menos no jeito que eu gosto do jeito que a gente pensa no trabalho, assim, né? De uma coisa criativa, uma coisa que é uma extensão um pouco do que você acredita. E acho que naturalmente você vai conseguir também atender melhor esse cliente, né? Se é uma pessoa que se encaixa com o estilo que você tem, com a arquitetura que você acredita, você vai conseguir trabalhar melhor com essa pessoa, né? Então, naturalmente, se você se coloca com uma voz ativa, uma voz de uma identidade bastante pessoal, você vai conseguir atrair isso. Então, eu acredito muito nessa linha. Não acho que é uma regra. Acho que quem tá com uma visão mais abrangente de quero atender mais clientes, eu sou bastante flexível, eu acho que você pode ter uma linguagem um pouco mais abrangente, de fato, mais acolhedora, mais de envolver todo mundo. Não é o jeito que eu me coloco. Eu já vou para... Se tiver que precisar... assustar algumas pessoas, não tem problema nenhum. Eu quero encontrar quem conversa comigo. E pra você, Ana? Porque pra vocês é difícil não ter uma linguagem tão técnica na arquitetura, né? Mas precisa transformar isso de uma forma mais didática pra quem não entende tanto, pra quem não é do meio. Pra você, como você trabalha na linguagem? Olha,
Eu entendo linguagem diferente de estilo. Para mim, linguagem é a forma que você resolve os problemas e você caminha os seus processos. Estilo, aí sim, tem vários estilos de escritório. Alguns escritórios que defendem isso, como o Matheus estava falando, né? De defender e ele querer procurar pessoas próximas a ele, como também alguns que são como eu prefiro fazer. Como eu disse, são diferentes tipos de linguagens, né, também, mas que eu gosto de o cliente ser eu ser a escuta. Então, eu coloco o cliente primeiro, como primeiro lugar, e nós somos a escuta. Eu entendo que eu, como arquiteta, sou um instrumento para fazer aquele gosto dele se tornar harmonioso, se tornar funcional, se tornar palpável. Muitas vezes eles vêm com gostos que não tem como executar, a gente sabe disso. É claro que a gente precisa se posicionar, a gente precisa, de certa forma, encaminhar o cliente a aquilo dar certo, porque às vezes o cliente gosta de uma coisa e de outra que não se conversam, né? Então a gente tá ali como um papel de instrumento para guiar tudo isso. Mas eu, na minha cabeça, eu coloco o cliente em primeiro lugar e o meu papel como escuta. Então eu tiro o meu... A gente diz a estrela do arquiteto de protagonista, e eu considero a escuta em primeiro lugar para trazer a essência. Isso acaba se traduzindo em projetos que todos os meus clientes falam: eu nunca sei como vai ser meu projeto, porque você tem projetos clássicos, modernos, escuro, claro, casas quadradas, provençal e com telhado, sem telhado. Qual é o seu estilo? Eu falo: não tem um estilo, porque para mim o meu estilo é a escuta. Então, o meu estilo não vai ter exatamente uma coisa que vai sobressair, sempre vão olhar e falar: esse é o projeto do escritório Ana Dalloz. Até porque a gente é formado por uma equipe muito grande e que não sou só eu que faço o projeto. Então, eu gosto de valorizar e falar sempre isso. Todos os arquitetos que estão lá dentro fazem parte da construção do nosso escritório. Que legal. Você já negou algum projeto que não fazia sentido para você ou para o seu escritório? Projeto em si, por estilo, não. Já neguei por questão de não fazer sentido dentro da estrutura de escritório que nós temos. Hoje nós temos uma estrutura para atender projetos completos, então arquitetônica, interiores completos, e para nós, na estrutura que nós temos hoje, não vale mais a pena pegar às vezes um quarto, uma sala, uma consultoria. Isso é pela estrutura que eu tenho hoje. Claro que eu já tive essa caminhada, que peguei projetos isolados, mas hoje pra gente não faz sentido na estrutura do escritório. Mas por conta de um estilo, não. Na verdade, eu amo fazer projetos que me desafiam, que eu nunca fiz e que chegam assim: nossa, eu nunca vi um projeto seu assim, você faria? Faria. Legal, que legal. Matheus, para você, o que faz um arquiteto ser lembrado no mercado? Olha, eu acho que é uma conjuntura de coisas, assim, né? Eu acho importante, igual trazer, eu acho que sempre vou trazer para um pouco do nosso olhar, assim, de como a gente entende. Eu acho que é interessante a gente tentar construir essa linguagem. Para mim, eu acho que traz uma clareza, assim. Eu entendo exatamente o que a Ana falou, de cada projeto para ela é muito único, assim. E, obviamente, a gente vão ter perfis de clientes diferentes. E a gente também, no escritório, vão ter linguagens de projetos diferentes. Às vezes, algum cliente chega pra gente e fala: gosto muito da abordagem que você traz, criativa, mas eu gosto muito de telhado, eu vejo que a casa de vocês normalmente não tem telhado. O cliente se apega muito a esses detalhes, né? A gente fala: poxa, eu faço telhado, gente, não tem problema nenhum, sabe? Eles são muito detalhistas, bem, coloca um telhado, né? Exato, são muito literais, assim. Então, acho que não é isso realmente que vai fazer o meu projeto ter a minha cara ou não. Então, a gente, obviamente, vai ouvir muito o cliente. Eu acho que, nesse sentido, também a gente vai procurar, inclusive, a criatividade de cada projeto dentro do que o cliente traz e muito, como a gente faz muito arquitetônico, dentro do entorno que a gente está elaborando, seja o terreno, seja os vizinhos, as vistas que a gente tem. Então, a criatividade vai nascer daí. Eu gosto de ter essas soluções que vão um pouco trazendo um fio condutor ao longo de todo o meu projeto. Não necessariamente a gente vai ficar preso dentro de uma linguagem nossa, mas eu gosto de ter essa clareza no nosso trabalho, porque como a gente também está muito no Instagram, então a pessoa me encontrou pelo Instagram, pelas coisas que eu estou falando lá. Então ele tem a expectativa de que eu entregue o que eu estou mostrando. Então eu gosto dessa clareza, acho que de certa forma isso vai criando uma linguagem importante que vai tendo essa recorrência, assim. A gente conversa bastante com estudantes da universidade, eles falam: sai às vezes um projeto no Instagram, eu já sei que é da Nomad, porque tem uma linguagem, Uma assim. leitura, Então, né? eu acho que de certa forma você vai consolidando. Os escritórios que a gente se espelha muito, eu já vi eles falando também que eles
de certa forma, eles construíram uma marca em cima disso, de uma linguagem recorrente. Em algum ponto, eles viram até escravos disso. O Marcus Hogan fala que hoje em dia ele não pode fazer outra coisa a não ser casas absolutamente longitudinais, alongadas, tal, porque o cliente dele quer aquilo. Então, enquanto posicionamento de marca, de mercado, eu tenho a impressão que você consegue ter um pouquinho mais de facilidade de se consolidar a partir disso, assim. Então, eu acredito um pouco nisso, sempre tentando preservar uma certa criatividade, não ficar refém disso, entender cada cliente a partir de um ponto, mas eu sempre falo para os clientes que a gente vai propor. Ele vai trazer as coisas dele, mas eu vou propor também. E daí ele, obviamente, ele vai ter as considerações dele, a gente vai ouvir e tudo mais, mas no momento, o nosso desenho também ele vai se integrar bastante nisso que o cliente traz. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da importância da imagem no projeto. A gente tem aqui a Tati Galindo, ela é fotógrafa de projetos arquitetônicos, detalhes, né? E quero saber de você, Tati, qual que é o impacto de uma boa fotografia para o posicionamento de um arquiteto e para a valorização de um projeto? É de extrema importância, né, gente? Bom dia, gente, tudo bem? Não é porque eu faço isso, mas eu defendo realmente que cada projeto finalizado seja fotografado. Eu até brinco, não precisa ser comigo, mas façam fotos dos seus projetos finalizados. Por que que é importante? Primeiro, porque essas fotos vão mostrar o cuidado que você teve do início até o final do seu projeto. Desde o momento que você fez a apresentação para o seu cliente, lá no seu escritório, até a entrega dele. Existem até clientes que eles se sentem assim muito honrados em ter a casa deles fotografada no final, né? Então isso eu acho que mostra muito profissionalismo da parte do arquiteto. E isso, claro, vai colaborar com a sua marca, com a importância que você deu para o seu projeto através das fotos. Então, eu acho assim que isso tem que fazer parte do seu processo. Eu vejo muitas vezes um arquiteto falar assim, puxa vida, finalizei a obra, mas acabou que eu não me programei, não dá para eu fazer essa sessão fotográfica, às vezes por falta de grana, não sei. Coloquem isso já na sua planilha de custos. Quando você apresenta um projeto, você não tem lá todos os custos que você vai ter durante aquela obra, durante esse processo todo? Já embute, né, já embute ali o seu custo que você vai ter na fotografia. Você já tem mais ou menos uma ideia de quanto aquilo vai custar. Mas, gente, não deixem de fotografar. E não é só um projeto especial. Todos os seus projetos são especiais, porque vocês estão construindo portfólio. E para vocês fortalecerem a marca de vocês, vocês precisam ter essa consciência de construção de portfólio para fortalecimento da marca de vocês. Então, eu acho que é basicamente isso daí. Legal. E o que diferencia uma foto bonita de uma foto estratégica? Porque também faz toda a diferença, né? E você tem esse olhar de entender. Às vezes o arquiteto chega pra você e fala assim, Tati, eu preciso de uma foto que vai arrasar no meu Instagram desse projeto especial, mas ao mesmo tempo tem que ser uma foto estratégica que mostra detalhes e você tem esse olhar, né? Claro. É lógico, gente, que cada fotógrafo de arquitetura, por incrível que pareça, assim como os arquitetos, cada um tem um estilo fotográfico, tá? Então, às vezes, não dá para fazer muitas comparações, porque eu tenho um estilo fotográfico, outro fotógrafo vai ter outro estilo, mas é muito importante, primeiro, eu fazer um briefing com o meu cliente, no caso, o arquiteto, né? Para eu entender o que ele busca. Claro que dentro dessa busca de vocês, que eu preciso me encaixar, vocês também precisam entender que eu sei o que eu estou fazendo. Precisam confiar no meu trabalho, né? E eu preciso ter aquele cuidado de entender o que você queria passar para o seu cliente quando você estava projetando, para eu, através da minha fotografia, conseguir passar essa mesma sensação.
Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de passar o que vocês projetaram através da fotografia. E é muito importante, claro, a gente vê muita questão de fotos de detalhes, alguma coisinha assim que você sabe o que é, mas às vezes quem está vendo a foto não sabe. Então eu tenho que mostrar para o cliente de vocês o que é o trabalho de vocês. Porque a gente tem que pensar que é uma pessoa leiga que está indo ali no teu Instagram procurar o seu trabalho através de fotos. E se você tiver fotos assim, muito detalhes só, ângulos muito fechados, ou um pedacinho só de uma plantinha, as pessoas não vão entender a linguagem daquilo de verdade. Você quer mostrar o seu trabalho? Vamos mostrar, então, de uma forma ampla, construir aquela imagem para o cliente se sentir ali dentro do seu projeto, dele entender o que você quis dizer ali. Então, a foto é muito importante para isso aí também. E nada como... perdão, pode falar. Vou até fazer um complemento, Claro, porque por favor. eu já tive, no início da carreira... Gente, vamos tentar economizar. E eu contratei um fotógrafo que ele não era especialista na arquitetura, mas eu já conhecia ele há um tempo, eu gostava das fotografias dele. E qual foi o grande erro? Exatamente o que você falou. Eu tinha uma casa que eu pensei ela toda integrada, toda ampla. Tinha uma porta de 8 metros, 10 metros, que integrava com a piscina, tudo. A hora que eu vi as fotos, ele tirou todos os ambientes separados e nenhuma foto com tudo integrado. Exato. Então eu tinha sala, eu tinha o quarto, eu tinha a piscina, mas eu não tinha casa. Então eu não conseguia espelhar o que eu queria. Parecia que você tinha feito ambiente por ambiente. Ambiente por ambiente. Eu não conseguia. Eu tinha feito o arquitetônico inteiro, o interior inteiro. Era uma das minhas primeiras casas completas e não mostrou aquilo. Então a gente vê que é aquele barato que saiu caro. Então hoje eu entendo que procurar um profissional de fotografia é igual procurar um arquiteto, um engenheiro. Tem que procurar, tem que investir, porque isso é resultado da troca. O cliente vai entrar no teu Instagram e muitas vezes ele vai falar, eu te procurei porque eu gostei desse. Exato. E isso vem do quê? Da fotografia. Então, isso inicia lá no profissional que você vai realmente contratar. Então, foi um erro que eu já tive, não cometo mais, mas que eu passo como experiência. Mas e você sabe, gente, pegando também muito legal isso que você... não é porque eu sou fotógrafa de arquitetura que se você me chamar para fotografar um casamento, eu vou fotografar? Vou. Vai sair bom? Não. Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência também, essa humildade, eu acho que é mais a palavra, de se você é fotógrafo social e alguém, um amigo, fala, você é fotógrafo, você não fotografa para mim a casa que eu... Olha, não, me desculpa, eu vou indicar um amigo meu que é especialista, porque realmente faz diferença. A gente olha diferente. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui hoje, né, nesse espaço super bacana, eu já automaticamente comecei a fazer um monte de foto, porque é uma coisa muito automática. Meu equipamento é diferente, eu tenho que usar tripé, iluminação. Então, não é só chegar e né, metendo louco e fazendo foto. Não existe, né, um cuidado todo especial ali, né, para fotografar. Eu como consumidora... Posso complementar também? Pode, claro. E isso tudo, gente, é uma estratégia, entende? Exatamente. Né? Então, a partir do momento que a gente olha, né, o estilo da comunicação, no começo... Né, igual a Ana, o Matheus falou, no começo, todo mundo pode pegar e falar tudo, é normal, até pra gente se encontrar, né, até pra gente se conhecer, a gente precisa experienciar. Mas a gente precisa entender que o nosso escritório pequeno, grande, independente e até empresa, qual que é a estratégia deste negócio? E aí, quais são, nesse ecossistema do meu escritório, quais são os parceiros indispensáveis que vai trabalhar esse posicionamento na minha comunicação? Então, achei um fotógrafo, gente, conversa com ele, faça uma reunião com ele, não peça só um orçamento pelo WhatsApp, entende? Tenta entender o olhar e vai construindo junto com ele o seu portfólio, porque isso faz total diferença. Talvez pegou alguém que está começando, alguém sempre começa, né? Sempre tem um primeiro projeto. Claro. Mas mas direciona, faz junto. E da mesma forma,
tema é a comunicação, né? É muito importante investir, né, também em empresas que fazem a comunicação, mas é indispensável você entender das ferramentas da rede social para poder explorar. Igual hoje, tá liberando aí o carrossel com legendas individuais. Olha o poder que isso hoje vai nos dar, principalmente para arquitetura, né? Então, antes a gente tinha que fazer uma legenda genérica, e aí tem lá até 20 fotos ou vídeos pra gente explorar. Então, quando a gente fala, na hora que a Tati estava falando ali, olha, então mostrei ali o verde, porque aí você vai naquela foto, fala qual a sensação da escolha daquilo para aquela família. Então, é uma forma, não é a quantidade mais, né? É a consistência, né, que faz vocês, enquanto E a profissionais. forma que você também, o que você divulga. Isso. Porque o que eu percebi muito é que todo mundo quer divulgar tudo que faz. Não. Não adianta você querer divulgar tudo que faz. Quem é bom em tudo não é bom em nada. É, isso é verdade. Você tem que se direcionar e você escolher um nicho e fundo. Então, assim, hoje eu tento voltar muito a arquitetônicos interiores completos. E eu tento sempre nas minhas fotos mostrar que a casa toda é integrada, mostrar o arquitetônico e o interiores, que é os dois que eu faço. Sim, um Então, complementa é o detalhe o outro, e claro. o complexo. Só que o que Exato. acontece? Eu não sou uma pessoa que o escritório em si não faz tantos projetos comerciais. Eu tenho clínicas que foram projetadas, mas eu divulgo pouco, porque o nosso foco é o arquitetônico interiores completo residencial. Se eu quiser divulgar muito de tudo, eu não sou referência de nada. Então, é isso que é a estratégia do marketing. Eu vejo amigos chegando falando, ai, Ana, mas vocês só fazem casas grandes. Será que eu só faço casa grande ou só divulgo casa grande? Aí é onde a gente entende a estratégia. Por muito tempo, isso. às vezes eu tinha 2, 3 casas grandes, e era o que eu divulgava. Talvez aquele É o apartamento momento, menor, ele não precisava passar como um apartamento menor, ele talvez poderia ser um quarto de uma casa grande para quem tá visualizando. É marketing. Não necessariamente ser um apartamento de 60 metros quadrados, a pessoa precisa saber que é um apartamento de 60 metros. Talvez ela vai achar que é um ambiente de uma casa de 600 e tá tudo bem. É a forma que você se divulga, você vai espelhando e vai conseguindo criar, de fato, quem você quer buscar, né? E é muito importante também, gente, que vocês tenham uma ligação com o fotógrafo que vai atender vocês. Porque, às vezes, o fato de não ter dado certo com um fotógrafo não quer dizer que ele não seja bom. Tá? Às vezes, realmente, ele não tem... Vamos usar no caso do Matheus, né? Que ele tem um estilo bem próprio ali na Nômade e tal. Às vezes, ele tem um fotógrafo ali que consegue fazer de uma forma que seja mais coerente com o escritório dele, com a linguagem do escritório dele, que eu talvez não consiga captar. Mas eu tenho clientes que me acompanham desde quando eu comecei, corajosos, né? Porque às vezes eu vou olhar só para Jesus, né? Ainda bem que a gente evolui. Mas evolui junto, né? Ó, claro, lógico. E assim, mas eu tenho gente que hoje em dia chega e fala, Tati, você fotografa o projeto para mim, mas eu não posso acompanhar. E eu vou sozinha. Porque a gente já criou uma coisa que eu já entendi tanto o que o meu cliente deseja e o que ele precisa que eu entregue para a construção da marca dele, que eu vou lá sozinha, né? Só fazem a montagem, a produção e tal, mas na hora da foto não conseguem me acompanhar e eu entrego o material belezinha, sem nenhum problema. E você vê a importância da fotografia. Eu, como consumidora, que não estou inserida, né, no contexto, né, da profissão de vocês, posso dizer, eu sou viciada em redes sociais de arquitetos e de fotos de projetos. É muito legal. E isso gera desejo, não é? Sim. Gera desejo. Então, Exato. essa é a importância de você ter boas fotos do seu projeto, porque isso vai te posicionar no mercado. Isso vai gerar o desejo desse cliente que vai chegar até você. Isso é um fato, né, Sheilinha? Aliás, já vamos aproveitar? Vou falar com a Sheila aqui agora sobre o Instagram como ferramenta de geração de projetos. O que um arquiteto precisa fazer para que o Instagram realmente gere oportunidades? Não é só se posicionar como arquiteto no Instagram, mas sim converter isso também para o arquiteto, né? Converter em projetos finais. É uma construção de tudo isso que a gente está falando, né? Desde a construção da marca, ter a clareza no que você está comunicando, mesmo em cada momento, né? E aí um ponto muito importante, só que eu queria fazer um gancho, talvez não vale você colocar no Instagram tudo, né? E nem hoje o site, a gente não carrega mais com tantos projetos. Mas uma rede que talvez pouco explorada, que ainda é muito boa para essa organização, é o Pinterest. Então você criar lá seu mood board,
né? Os clientes sempre estão lá. Então, cria lá comerciais, clínicas, lá coloque todas as fotos. E aí libere publicamente aquilo que você quer que as pessoas te achem, que também é uma estratégia muito importante para a captação de clientes. Então, vamos voltar ao foco principal, que é: tendo essa clareza, você tem que pedir para alguém que é leigo, um conhecido, mas que seja claro com você, abra o seu Instagram, né? E que faça uma leitura. Olha, você enxerga quem que eu sou? Você, na sua visão aqui, enquanto consumidor, o que você entende no meu Instagram? Da minha foto, da descrição da minha bio, porque muitas vezes a gente coloca algumas informações ali que não ajudam a gerar a conexão com o cliente, né? Às vezes não tem nem o endereço, nem o telefone, nem o link do contato, né? Então isso é muito importante. E aí igual a gente usar muito o fixado ali, quem você é, contar toda essa sua história, né? Deixar ali os serviços, o foco que você tem, que você atua, e trabalhar essa comunicação, né? Porque as pessoas contratam o escritório, né? Talvez o estilo de comunicação, mas ela contrata quem você é. Né? Então, é muito importante, e quem não se mostra, quem não se expõe, é lógico que de forma profissional, isso é muito importante, a pessoa não vai se conectar, porque hoje a gente contrata o olhar de vocês, né? O seu portfólio, a sua experiência, a sua vivência, e aí o seu público que você vai comunicar, você tem que viver aquilo que ele também vive, para você conseguir enxergar e atrair o olhar, né? Então, a gente precisa viver a rede social de maneira diária e estratégica. Então, não é falar, ai, gente, nossa, o que eu vou postar hoje? É só pegar a foto linda e colocar lá sem um contexto, né? E não é postar todo dia, não é postar toda hora, mas cria ali uma frequência, porque ainda o que não mudou em qualquer rede social é a frequência e a constância, né? Então, hoje tem 1000 dicas online, não existe receita pronta, né? Então, tenta beber da fonte. Quais são os lugares realmente, né? Vamos estudar seu posicionamento de marca, de uma fonte segura, não de diquinha só pela internet. Então, vamos realmente trazer algo coeso. Então, você quer ser um profissional coeso e que seja aí... tenha esse valor percebido pelo cliente, você vai ter que parar, olhar para sua empresa, olhar para o seu posicionamento e criar toda essa estratégia e começar. Nem que for um post por semana, stories, e entendendo o seu público e aí construindo a sua marca, tá? Matheus, perguntar para você agora. Você fala da arquitetura com uma abordagem artística, né, mais poética, apresenta o seu olhar assim com uma comunicação mais profunda, digamos assim, né? Fala um pouco dessa sua abordagem na sua comunicação e se esse formato aproxima ou seleciona clientes para vocês. Olha, foi uma construção assim que a gente foi fazendo realmente ao longo desse processo de estar no Instagram, buscar clientes por lá e tudo mais. E acho que a gente foi encontrando, de certa forma, a nossa linguagem, e acho que tem um pouco disso que ela estava comentando agora, de como a gente consegue trabalhar dentro da ferramenta, assim. Então, quando eu comecei a fazer o Instagram, eu sou uma pessoa mais retraída, eu tenho essa voz mais baixa, assim, tudo mais. E é o oposto do que a gente entende de uma pessoa que está no Instagram, de que está falando. Eu tenho uma relação mais também com a arquitetura acadêmica, digamos. Então, de certa forma, tinha um olhar meio preconceituoso, de que tá começando. E quando eu comecei, nenhum amigo meu fazia. Todos os meus amigos estão no Instagram. E daí vinha um amigo falar, pô, tá blogueirinho, hein? Você vai... Aí você fala, merda. sim, estou. Tô tentando ganhar dinheiro. Me deixa, Então, dentro nesse sentido, eu fui tentando me falar onde eu estou mais cômodo e fazendo algo que eu estou confortável, assim. Então, o Stories nunca foi um lugar que eu me sinto confortável. Eu não apareço nos Stories. Difícil. Eu já tentei fazer, não rola, assim. E agora desencanei. Às vezes eu tiro uma foto lá de um desenho que eu tô fazendo, de um projeto legal. Mas eu entendi e eu parei de sofrer com isso, que o Stories não é pra mim. Então, eu fui me adaptando um pouco a essa comunicação, as ferramentas que o Instagram dá. Hoje em dia é muito difícil você não estar no Reels, então acho que essa é uma ferramenta quase que obrigatória. Indispensável. Mas, ao mesmo tempo, você tem maneiras, né, de estar lá. Você pode estar mais espontâneo, você pode estar mais formal, você pode estar um meio termo. Eu tento não sacar muito formal, mas eu tô sempre roteirizado. Então, os meus vídeos têm bastante corte porque eu tô lendo alguma coisa. Eu não consigo decorar e falar de uma vez. Então, a gente tem essa facilidade de ter uma imagem passando e não aparecer no nosso rosto em alguns momentos, enfim. Então, tem essa questão. E, nesse sentido, eu fui buscando o tempo todo tentar encontrar editorias que me facilitassem a criação de conteúdo
de modo que eu não perdesse muito tempo, tipo, nossa, o que eu vou fazer essa semana? Não, eu tenho um conteúdo certo, que foi a análise de caso, assim, que a gente começou a fazer. Então foi muito tempo para encontrar essa linguagem, encontrar como fazer isso, encontrar como eu queria me filmar, como eu queria a minha voz, como eu queria os cortes. E nesse sentido, eu percebia que quanto mais eu falava, não exatamente da estética, necessariamente, mas falasse do projeto de uma maneira mais profunda, do jeito que eu entendia, que ia um pouco para esse lado mais poético, que é o meu jeito de ver a arquitetura, assim, eu sou sempre muito profundo, o Instagram te dá 1 minuto e meio para você passar a sua mensagem, então como é que eu consigo trazer isso de forma que o meu cliente vai entender, um leigo vai entender o que eu quero passar, mas que eu também seja a minha voz ao mesmo tempo, eu não quero também, tipo, me moldar 100% a ferramenta, então foi nesse sentido, a gente foi encontrando, e é um processo sempre de aparar arestas, assim. Foi até interessante quando você comentou essa coisa de mostrar para um amigo o seu Instagram. Vejo os clientes também que estão chegando. Teve uma época que começou a aparecer muita gente de bioarquitetura para mim. Eu falei, tô fazendo alguma coisa errada. Não é o que eu quero fazer exatamente. E daí eu ajustei um pouco, mostrei casas mais modernistas, um pouco mais de concreto. Então você vai ajustando o tempo inteiro no que tá aparecendo. Os directs que vem para você, o que o pessoal tá falando? Você se vê dentro disso? Você consegue explorar a partir disso? Então eu fui sentindo que a galera falava, nossa, adoro o jeito que você fala, trazendo essa coisa, analisando mais que a casa, falando um pouco de um lado mais sensível. Então eu fui navegando nessa coisa, assim. E daí, ao mesmo tempo, eu vou tentando também trazer outras linguagens. Eu gosto dessa coisa também um pouco mais da oficina. Então, agora a gente começou a fazer maquete. Agora, tentando falar mais de maquete, uma coisa mais de prática e tal. Então, é um tempo todo isso, assim, de tentar encontrar a sua voz, tendo esses feedbacks e tudo mais. E sempre onde eu me sinto confortável, ao mesmo tempo, tipo, saindo um pouco da sua zona de conforto. Mas o que eu faço bem? Eu faço boas imagens. Então, tento explorar um pouco sobre essa boa imagem. Me sinto confortável abrindo a câmera e falando. Então, tente fazer isso. Acho que é um pouco isso. Principalmente para quem está começando, assim. Tente entender onde você se sente confortável e aposta nisso no começo. Daí depois você vai abrindo mais o leque e tudo mais. E para você, Ana, você tem mais facilidade para falar? Você acha que é importante você estar inserida ali, divulgando o seu trabalho nas redes sociais? Até porque para vocês, aliás, para todo mundo, acho que hoje é uma vitrine. O portfólio de vocês está ali, né? Como que é para você essa comunicação no Instagram? Olha, apesar de eu ter muita facilidade em falar em público e conversar, tudo, eu nunca gostei muito de eu pegar uma câmera e apresentar. No início, eu acho que é sempre muito difícil. E entra exatamente o que o Matheus falou. Você se sentir o local que você se sente confortável, né? No começo, fui tentando sozinho, eu tinha dificuldade. E todo mundo falava, você fala muito bem, mas eu não gostava de aparecer. Então, eu não gostava de ver o que eu falava. Não o conteúdo, mas a imagem, eu não gostava, eu acho que muita gente tem isso de não gostar de se ver, de fazer ali. E aí eu fui começando do jeito que a gente consegue. Quando eu consegui contratar uma empresa de marketing, eu lembro que o primeiro posicionamento, eles vieram com algumas ideias que eram realmente, 5 ideias, 5... E tem gente que se dá muito bem com isso, 5 dicas. Eu tentei, e eu descobri que eu não dou, eu não consigo, porque eu fui começar a entender que a minha linguagem era um pouco diferente. Eu sou uma pessoa extremamente técnica. Então eu comecei a perceber que eu gostava de fazer conteúdo técnico, eu queria ensinar mais do que dar dicas. E é só a forma que eu gosto de me portar. Só que quando eu comecei a ensinar, eu comecei a perceber que eu estava ensinando até demais, que eu estava só puxando o público dos arquitetos. Arquitetos e estudantes. E eu falei, peraí, mas eu quero um escritório de arquitetura, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar isso aqui. Então eu fui entendendo com a empresa de marketing e me direcionando como eu ter uma linguagem técnica, de certa forma, mas falando de público para o cliente. Então, como que eu vou ensinar ao cliente o que eu quero ensinar? Algo técnico, mas com uma linguagem normal. Não a linguagem de um arquiteto. Que a gente tá tão inserido que a gente acha que o que a gente tá falando tá muito claro, mas não tá. Eu já tive... parece um absurdo, mas eu já tive amigas falando, Ana, o que fica entre o forro e a laje? Os fios passam ali?
A gente olha, gente, que absurdo, como você não sabe isso? Mas você começa a entender que as pessoas que não estão no meio são não leigas. entendem, elas são leigas. Então eu comecei a entender que eu falar de um forro, muitas vezes a pessoa não sabia o que era forro. Então a gente começa a entender que sim, você pode ensinar, mas você tem que entender o público. Então eu entendi que eu precisava ensinar de uma forma mais leve. Eu falar de cliente para cliente. Eu entender quando o cliente chegava na minha mesa, a linguagem que ele falava e como ele me explicava que ele queria aquele projeto. E aquelas palavras eram o que muitas vezes eu ia usar no meu marketing. A forma que ele explicou o que é uma ilha. Às vezes uma ilha não fala ilha. Às vezes ele fala, eu quero uma bancada aqui no meio. E talvez é uma bancada aqui no meio que você tem que falar no seu Instagram. É claro que a gente vai cuidar com as palavras, vai ter estratégia, mas uma estratégia é você entender a forma que o teu cliente está te comunicando para você comunicar igual. Então não adianta eu querer comunicar com a mesma linguagem de arquiteto querendo ter clientes. Os clientes não entendem, eles não vão vir. E aí eu fazia aquele vídeo e falava, nossa, hoje eu expliquei uma caixa de quadro elétrico e ficou muito legal. Arrasou. Legal pra quem, né? Legal pra quem? Daí você começa a entender que realmente você só tá colocando estagiário, arquiteto, estudante. Isso não vai gerar recursos pra você manter o teu escritório. A não então, ser que você monte uma mentoria para arquitetos, né? Então eu aprendi a colocar o meu local de fala onde eu queria. Eu queria Legal. ensinar. E para ensinar, eu precisei entender que eu não podia ser tão técnica igual eu sou o dia a dia. Eu sou uma pessoa metódica, técnica, que tudo que projetam, os arquitetos mostram alguma coisa no escritório, eu falo, mas como vai executar? Eu sou a primeira pessoa a falar isso. Mas como você vai executar? Depois eu vou entender o conceito. Porque se você mostrar um negócio que tem conceito, mas não executa, não dá. Então eu sou técnica, então eu precisei tentar trazer leveza no técnico pelo Instagram. E aí, gente, só uma dica que eu acho que é bem legal hoje com a IA, né, que a gente tem. No dia que se você for fazer uma reunião com aquele cliente que você vê que é o seu cliente perfeito do escritório, eu quero mais clientes assim. Que isso é uma estratégia. Nossa, eu achei esse cliente, eu quero repetir perfis de clientes assim. Primeiro é estudar esse cliente, quem que é ele, o que que ele consome, que canal que ele usa, etc, etc. Usar mesmo essas estratégias. E aí, durante a reunião, a gente grava ali a reunião, né? Joga ali, né? Enfim, qual a ferramenta que você usa hoje e pede para ele pegar os pontos de perguntas e dúvidas que esse cliente trouxe ou que valorizou na reunião para gerar conteúdo. Sim. Legal. Né? Eu sempre falo que o nosso cliente é o ponto-chave do conteúdo que a gente precisa externalizar e aquilo que valoriza. Pode ser, e aí outro ponto bem importante, porque a gente às vezes fica lá com os números, é indispensável números, né? Mas, nossa, bombou, mas é o bombou que eu quero só? Ou eu quero contratos, né? A gente tá falando de pessoa certa também. Isso, eu quero contratos. É lógico que ele precisa ter um alcance, aí a gente tem que ter toda uma estratégia também de tráfego, público certo e estratégia, mas começa por aí, entendeu? Usa a tecnologia ao seu favor, entendeu? Porque a resposta tá no nosso cliente ideal. Tati, uma boa fotografia, ela pode aumentar o valor do projeto, agregar valor ao projeto e transformar esse projeto, às vezes, num valor maior ali no final, às vezes o cliente quer vender, e aí ele tem a foto, né? Sim. E agrega muito esse valor você tendo uma boa fotografia do espaço, né? Certamente eu posso falar com 100% de certeza que sim. E vou falar agora não como fotógrafa, como espectadora. Claro que, assim como vocês, eu pesquiso muitos Instagrams e tal, não só de arquitetos, mas marcenarias, né, serralherias. E assim, gente, não façam vocês as fotos com aqueles ângulos de cima para baixo, tudo torto, ou sei lá, que eu vejo umas coisas meio bizarras. E que aquilo parece que o seu projeto não é bom, entendeu? E não é que não é bonito ou não é bom. Você só fez uma foto mal feita, ou quem fez a foto mal feita, né? E isso já gera passei para lá. Porque realmente é que nem quando você vê uma roupa bonita e uma roupa feia. A roupa feia você não olha nem 2 segundos. Pá! A roupa bonita você fala, opa, peraí. Corte, nossa, caimento. opa, deixa eu aumentar aqui. Com as fotos do projeto de vocês, não tem diferença nenhuma.
né? Ela chama a atenção pela qualidade, pela construção da imagem, pela comunicação, pelo seu estilo arquitetônico. São tantas coisas que estão ali atrás de uma boa fotografia que vocês têm que pensar por que é importante produção para uma foto. Quando você finaliza um projeto, eu sei, gente, às vezes é difícil porque o cliente enche a casa de umas coisas nada a ver. E aí vocês falam, eu não quero fotografar esse apartamento porque ela não finalizou, daí ela pôs as coisas dela. Isso aqui não combinou com isso, meu Deus. Não, gente, vamos ter um pouquinho mais de trabalho? Vai lá numa loja parceira sua, pega umas peças, você não precisa encher a casa de coisa, não, mas algumas peças pontuais, algumas coisas interessantes que vão ali enaltecer ainda mais o seu projeto, né? E vamos deixar aquilo preparadinho para fazer a foto, que a foto vai ser a cereja do bolo. É o encerramento de um processo. É isso que é importante, vocês terem essa consciência de que a fotografia do seu projeto é o final do ciclo. Você iniciou, né, o seu projeto, fez estudo, apresentou para o seu cliente, construiu, finalizou, fotografou. Né? Então tem que ter sim todo o cuidado. Legal. Sheila, vamos falar de conteúdo que gera autoridade. Que tipo de conteúdo ajuda um arquiteto a se posicionar como referência no mercado? Então, de tudo, fortalecendo e somando, traduzindo quem é você, né? O que é, né? O que é, quem que eu sou, o que eu faço, o estilo que eu atuo. E também, o que a gente precisa é mostrar bastidores, não só a foto. Então tem toda essa estratégia, toda essa linha. Então eu preciso construir, igual o Matheus falou, quais são as minhas linhas editoriais, né? Em que momento que eu estou hoje, quais são as linhas editoriais do meu escritório? Onde que eu vou mostrar bastidores? Aonde que eu vou mostrar eu, enquanto profissional, ou minha equipe, as capacitações, as atualizações? Porque se a gente não externaliza isso, a pessoa fala, teve tal evento ali, e eu não vi meu arquiteto, não vi ele nenhum movimento, será que ele está se atualizando? Será que ele está atual? Né? Então, se a gente não externaliza algumas coisas, a pessoa que busca aquilo, principalmente o cliente que busca alto padrão, ele quer que você tenha o olhar que ele busque, né? Ele não quer ter mais conhecimento que você, né? Ele quer te inspirar do estilo dele, mas você tem que ter a mesma vivência e experiência que ele. Então, definir as linhas editoriais que te tragam, que externalize, né, com equilíbrio isso, né, o seu estilo, o seu escritório, igual a Ana falou, um ponto-chave dela, que eu acho que ela precisa realmente, então, deixar ainda mais claro, que o foco dela é liberdade com o cliente, é escuta. Então, o grande diferencial dela é escuta, né? Aí o grande diferencial do Matheus qual que é? É o estilo, é a criatividade. Deixa eu ser criativo, né? Então, isso que a gente tem que ter muito claro e dentro disso, definir essas linhas editoriais, frequência, constância, porque hoje a confiança, né? Essa frequência que a gente vai trabalhar e essa constância que você, enquanto profissional, você vai mostrar para o mercado e vai ser valorizado. E, gente, não tem como encurtar o tempo, né? É tempo mesmo. Então, eu comecei agora, tá tudo certo, eu faço o jeito que eu posso, da melhor forma, e aí eu vou evoluindo, mas a sua comunicação também precisa evoluir. E o profissionalismo da sua entrega, né? Essa clareza, porque se você fecha com um profissional, né? Fechei o contrato, né? Quais são as etapas, né? Essas entregas, né? Todo mundo hoje tem medo de tudo, de atrasos, de não ter um serviço entregue. Então, a gente precisa ter de forma clara essas linhas que transmita toda a estrutura do seu escritório, o você enquanto profissional, os seus diferenciais e da sua equipe. Perfeito. Matheus e Ana, quero saber de vocês dois. Que tipo de conteúdo funciona melhor pro perfil de vocês? É aquilo que você fala, cara, bombou, preciso seguir nessa linha, ou postou e flopou, como o pessoal fala hoje em dia, não deu certo, você falou, não, deixa eu recalcular a rota aqui. Fala aí pra gente. A gente tem aquela editoria que eu comentei de casas, né? Que foi algo que a gente consolidou, então isso eu sei exatamente quando vai dar certo, e eu sei também o estilo de casa que eu sei que eu vou postar que vai dar certo. E até nesse sentido, daí a gente faz uma análise, olha,
aqui eu quero dar realmente um gás aqui no Instagram, aumentar seguidores e tudo mais. Em algum momento a gente focou bastante nisso, para aumentar bem a base, para depois tentar reverter isso para clientes. E outros momentos eu vou fazer um post que eu sei que é mais para, tipo, para falar especificamente de um assunto. Às vezes um cliente vem falar comigo que gosta de uma casa japonesa, solta um conteúdo de uma casa japonesa. Então tem umas coisas desse sentido, assim. Então, não todo conteúdo precisa ter exatamente o mesmo objetivo. Esse conteúdo eu quero seguidor, esse conteúdo eu quero interagir, esse conteúdo eu quero falar com o arquiteto, esse conteúdo eu quero falar com o cliente, esse conteúdo eu quero... Então você vai conseguindo, entendendo como você vai manipulando seu conteúdo e trazendo os clientes. Então, eu sei que vídeo, Reels, sempre vai ter uma coisa de maior engajamento, de encontrar pessoas que até que não seguem a gente. Eu sei que quando eu vou postar post, de fato, de carrossel, vão vir aquelas pessoas que têm mais contato comigo. Mais interação. Um pouco mais de interação. E as pessoas são mais fidelizadas, assim. Então, eu sinto falta quando eu vejo comentário de alguém que tá sempre comentando. Eu falo, opa, Cadê a aqui pessoa? não deu bom, assim. Então, pra gente, o Reels é a maior força, assim, especificamente dessa coisa da casa. Mas acho que a gente aprender a manipular cada uma dos conteúdos que a gente vai fazer. E acho que hoje o Reels também é muito legal, porque ele tirou um pouco, libertou o feed, assim, sabe? Eu acho o feed super importante, eu sou super da foto, assim, eu acho fundamental a pessoa entrar no feed e fazer assim, ó, tá tudo bonito, assim. Eu sou chato, faço 3 posts, tem uma parte que é branca, uma parte que é desenho e tal. Então eu acho muito importante, mas ao mesmo tempo, se você postar só fotinho, você não vai conseguir crescer. É um complementa o outro, né? Complementa o outro. Então você tem que ter, ou seja, ou é seu Stories, ou é seu Reels, aparecendo mais, falando sobre outras coisas, bastidores, gerar conteúdo, enfim, cada um vai encontrar um jeito de se expressar e mostrar sua marca, mostrar seu conhecimento, encontrar essas pessoas. Estratégias, entender as melhores estratégias, exatamente. Então, ter a aba do Reels ali que não precisa estar vinculada ao feed, nossa, é uma maravilha, porque daí eu posso fazer o conteúdo que eu quiser no Reels e ter o meu feed ali com uma coisa mais de portfólio. Então, ali o feed realmente eu posso para ter a imagem. E o Reels é onde eu vou realmente tentar crescer, tentar interação, compartilhamento, etc. E pra você, Ana, que tipo de conteúdo funciona mais no seu perfil? Constância. Eu acho que não é um funil de vendas. Então, a gente tem que entender exatamente o que eu quero para aquele mês. Eu falo mês mesmo, porque o mundo gira rápido. Então, tem épocas que nós estamos com o escritório com muito projeto, que está com lista de espera, não tem por que eu tentar conseguir mais clientes, porque eu não vou conseguir atender. Então, para que eu vou fazer um conteúdo que vai vir clientes se eu vou falar, olha, não tenho agenda? Então, nesse momento, é o momento que eu entendo que é o momento que eu vou expressar um pouco mais do que eu entendo de arquitetura, eu vou publicar um pouco mais de fotos, eu vou ali numa estratégia um pouco mais de sustentar os seguidores que estão ali. Tem outro momento que a gente vai entender que a gente precisa puxar projetos, captar projetos, porque logo eu vou ter espaço ali na agenda e eu já tenho que ter projetos fechados. Então, nesse momento, a gente vai para outra vertente no marketing. A gente vai entender que tipo de conteúdo que eu preciso gerar para vir clientes, né? E também sempre a estratégia do que tá te procurando. Sempre tem aquele cliente que, tô fazendo um orçamento, mas eu também vou em alguns outros lugares. O que ele te procurou? Ele te procurou uma casa? Então, talvez aquela semana você só vai publicar casa. Você vai pegar todos os seus stories, seus reels, tudo que você já tem e vai ficar repostando. Porque ele vai ver que você faz a casa. Não, agora eu... E aí você vai olhar sempre o que é. Então, eu faço isso muito. Igual ele falou da casa japonesa, eu também faço isso muito. O cliente chega e ele fala, porque eu quero um consultório. Opa! Eu não tenho muito consultório no meu Instagram, porque eu publico mais no residencial. Mas eu tenho conteúdo. Por que eu não fazer um conteúdo que eu faço? Eu explicar um consultório? Porque aquele projeto eu quero pegar. Então, quando a gente quer captar um tipo de cliente, muitas vezes o cliente já falou o que ele quer. Só falta você mostrar o que você faz. Então, você já falou que você faz ali na reunião. Não adianta ficar mandando mensagem toda hora. Uma forma de você mandar mensagem é indiretamente você cutucar pelos seus stories, pelo seu Reels, publicar uma pulguinha atrás da orelha. Então, assim, quando eu já fiz alguns cursos de marketing, eu gosto dessa questão do funil de vendas, eu lembro que me falaram da água da torneira.
né? Então eu pego e falo, olha, vocês estão ouvindo aquele barulho que tá pingando aquela água da torneira? E todo mundo, não tá te incomodando, não. Chego amanhã e falo, você tá ouvindo aquele barulho que tá pingando água na torneira? Aí você vem no outro dia. Aí outro dia a Thalita já vem e fala, olha, aquele barulho tá me incomodando também. E aí, no outro dia, nossa, eu não tô aguentando esse barulho, vou ter que arrumar minha torneira. É basicamente isso. Você vai chegar no teu projeto e vai começar a explicar. Nossa, o que é o grande que todo mundo fala? Eu queria tanto receber pessoas, mas a minha casa não é confortável. Minha casa não tá legal, não tá bonita. Então, você começa a publicar. Tá vendo como você pode reformar uma casa e ficar ela muito melhor? Tá vendo como você só mudar isso aqui, você pode receber mais gente? Tá vendo como você só mudar a bancada, você não tem que ter tanta manutenção? A pessoa, ela não tá incomodada com a bancada, mas você começa a jogar água na torneira, ela olha pra bancada dela e fala, nossa, minha bancada tá péssima. Ela nem sabia que a bancada dela tá péssima. Isso é marketing. Você começa a comentar tanto aquilo que ela começa a olhar e falar, eu realmente preciso disso, vou precisar de um arquiteto, preciso mudar minha bancada. Ela tá me dando muita manutenção. Mas você nem sabia que ela tava te dando manutenção, você só tava incomodada com alguma coisa. Então, o marketing é você olhar, não só eu vou publicar fotos, eu vou publicar vídeos da minha casa, é você publicar estrategicamente, de uma forma que você provoque o teu público a sentir a necessidade que você precisa desse produto. Isso eu falo para lojistas que estão aqui. Vocês, lojistas, vocês têm que provocar o cliente a ponto dele falar, eu preciso disso, como que eu não sabia? Né? Hoje a gente tem de loja de móveis, de tinta, de cortina. Por que vocês não podem trabalhar com essa estratégia de falar assim, o sol tá batendo aqui. Olha que o sol tá batendo. Gente, todo dia o sol... Imagina se tivesse cortina. Nossa, imagina se tivesse cortina. E aí você começa a incomodar tanto essa pessoa com outros tipos de conteúdo que você vende mais do que você falar o teu produto. O móvel, nossa, esse móvel aqui, olha, sempre que eu chego em casa, isso aqui tá emperrado. Sempre que eu chego em casa, essa gaveta não abre bem. Talvez isso vai provocar mais o cliente falar, nossa, eu preciso de um móvel novo, do que eu mostrar que meu móvel é bom. Então, basicamente, o marketing, ele gira como uma estratégia. Ele não é só divulgar. É um marketing silencioso, um marketing silencioso. Então, eu lembro sempre da torneira. A torneira, ela vai pingando. Uma hora que a torneira me incomoda tanto, que eu preciso trocar. Então, é funil de venda. Você começa não pelo que já tá ali para fechar cliente com você. Você começa com lá de cima, que nem sabe o que é ser um cliente. Então, eu recebo clientes, sim, que estão há 2, 3 anos acompanhando o meu Instagram e fala, nossa, lembro, a gente coloca nome nas casas, eu lembro da casa tal, e aí você mostrou aquilo. Aí na outra casa você mostrou aquilo. E aí comecei a perceber que todas as suas casas eram integradas. Aí eu olhava pra minha casa, eu queria quebrar. Aí você começou a explicar de reforma, aí você começou a explicar que valia a pena o custo, construir uma nova. E durante 2 anos eu treinei essa pessoa. Chegou 2 anos, ela falou, eu descobri que eu quero uma casa nova. Na verdade, era a torneira que estava pingando lá no começo. Funil de vendas. E aí, gente, aproveitando essa estratégia que a Ana falou, ela atendeu lá a pessoa do consultório. Ela já tem um conteúdo que ela fez, né? Talvez ela nem precise fazer outro. Só repostar. Ou então nem faz sentido naquele momento repostar. Você sabe aquela pessoa que você já atendeu, o endereço da empresa dela ou da casa dela. Seja estratégico, faça um anúncio patrocinado por geolocalização, perfil dele, faixa de etária. Só ele vai ver ali naquela localização. Ou então grava um conteúdo ali do que ele falou de dor. Eu preciso de uma casa integrada. Cria um conteúdo que você pensou como se você estivesse vendendo para ele e patrocine só ali na região dele. Então, isso funciona muito, né? Então, isso é ser estratégico. Isso é pensar no negócio. O cliente saiu. Ele estava com a dúvida se vai fechar ou não o projeto. É essa torneira pingando que eu vou pegar agora de presente, né? Usar em cima dele, usa o tráfego ao seu favor. E você fazer uma pré-pesquisa do cliente também. Importante. Muitas vezes o cliente chega no escritório, quando ele já marcou comigo, eu já sei tudo dele, eu já sei quantos filhos ele tem, se ele gosta de viajar, se ele gosta de vinho, tudo. Por quê? Eu preciso conversar com ele da mesma linguagem que ele tem. Não adianta o cara ter X e eu conversar Y, eu tenho que conversar no mesmo nível. Quem me ensinou foi o Noel, isso uma vez, que ele falou, eu preciso saber o vinho que o cliente gosta antes dele chegar aqui na Bom Tempo. É isso então, mesmo, eu uso isso como um espelho quando ele me falou isso. Eu preciso saber tudo que o cliente é antes dele chegar no escritório. Por quê? Estratégia. A hora que eu conversar com ele, nossa, eu tô indo viajar, você acredita? Eu vou pra tal cidade. Uma cidade que você já viu no Instagram dele que ele já foi. Você já foi? Você conhece? Me dá uma dica. Ana, você gente, quebra. Dá licença só um pouquinho que ela falou uma coisa muito interessante.
E mais uma vez, então, eu falo da importância de vocês fotografarem os projetos de vocês. Ela falou, nossa, e uma pessoa, ela começa a falar de consultório para mim e eu não tenho nenhum projeto agora, eu não estou executando nenhum projeto de consultório para eu poder mostrar para esse cliente. Então, aí você vai resgatar lá atrás no seu portfólio, naquela pastinha salva de fotos daquele consultório de 2024 que você fez, e você traz ele de novo para agora, né? Então, porque às vezes você não tem realmente aquele material, mas já foram coisas tão legais que você finalizou e você registrou, que você vai poder trazer de volta, que já é um público novo, dali 2 anos são outras pessoas. Não precisa pensar, ai não, isso eu já postei. Desapega nisso daí também. Ninguém E são nem tantas viu, fotos também que, no caso, eu entrego, que dá para você trabalhar tanta coisa. Então, não se apeguem muito a, ai não, mas isso eu já postei, isso, né? Porque o tempo, ele vai de uma forma assim que você consegue, né? A gente acha que as pessoas estão olhando a gente o tempo todo. Nossa. Exato. As pessoas estão vivendo A gente só. dá uma importância, mulher. Nossa, eu já postei isso semana passada. Nossa. Se eu mostrar pro meu marido, ele não sabe que eu postei semana passada. Ninguém lembra. Essa que é a verdade, todo mundo tá vivendo agora, não exato. o de semana passada. É verdade, pior que é verdade. A gente já tá se encaminhando pra reta final aqui. Vou fazer uma última pergunta pra todo mundo, mas queria pedir pra vocês já irem pensando em perguntas. Daqui a pouco a gente vai abrir, então, pra vocês fazerem perguntas pro Matheus, pra Sheila, pra Ana, pra Tati. Então, daqui a pouquinho a gente já abre essa possibilidade pra vocês. Já vão pensando aí, tá? Bom, quero fazer uma pergunta, acho que cabe pra todos vocês. Então, talvez uma resposta rapidinha aqui pra todo mundo. Se você pudesse dar apenas uma dica para um arquiteto que quer ganhar mais projetos através da sua marca, qual seria, Sheila? Essa é boa para você, vai. Então tenha clareza, invista tempo para entender quem é você, quem é seu escritório, invista na sua marca, no seu posicionamento, na sua imagem, tanto pessoal quanto profissional. Invista na organização e na profissionalização do seu escritório, mesmo que pequeno, mesmo que inicie com planilha. Seja profissional desde o começo, né? Desde as ferramentas iniciais que você tenha e vá para o mercado, né? Então, não tenha medo, né? A gente vai errar, mas só erra quem faz, né? Então, vai trabalhando, vai analisando quem está chegando, vai investindo mesmo que um pouco... eu vou esperar eu estar pronto. Gente, nós nunca estamos prontos, né? É verdade. Então, comece a fazer o trabalho, comece a sentir, mas não deixe de mostrar quem você é, o talento que você faz e tudo que você entrega com medo, né? Então, organize, profissionalize e externalize, né? Vá para o mercado. Porque só assim você vai medir, vai se ajustar e vai ter esse crescimento profissional. E você, Matheus? Eu gosto bastante disso, da clareza. Eu gosto bastante de organizar. Sempre penso, meu cliente... exatamente o que eu falei. Ele não tá stalkeando, não tá fissurado no seu Instagram. Ele vai ter um minuto de contato no dia com você. Então, seja muito claro no que você faz, no que você quer propor. Ajude o máximo ele a ter essa leitura, igual a Ana falou. Ela quer fazer casas inteiras. Só mostra isso, sabe? Pra auxiliar o cara a entender que ele tá te contratando pra fazer isso. Então, eu gosto muito dessa clareza e acho que não ter medo. Acho que não tenha medo de hater, não tenha medo de outro arquiteto olhar pra você te julgando, não tenha medo de perder cliente. Na verdade, acho que muito mais do que quando você se expõe assim, você vai muito mais trazer pessoas para próximo de você e do que afastar outras. E se afastar também, paciência, faz parte. Não era pra ser. Não era pra ser, provavelmente não seria seu cliente. Então acho que muito isso, assim. E pra você, Ana? Eu acho que é não querer agradar todo mundo. A gente nunca vai agradar todo mundo. Vai ter sempre pessoas que vão gostar do seu trabalho. Então, não queira se espelhar em uma pessoa, fazer igual porque você vê que o Instagram dela é legal. Não queira agradar todo mundo. Foque no seu, faça o seu jeito. Sempre vai ter pessoas para todo mundo. Eu sempre falo, os arquitetos, eles têm... Eu não sei o que acontece, mas muitos arquitetos acham que são concorrentes. Arquiteto não é concorrente de ninguém, gente. É igual psicólogo. Você tem que se identificar como pessoa. A pessoa, ela pode fazer o projeto que for. Se você não se identificar com a pessoa, como valor, você não vai contratar essa pessoa. Então, não existe concorrência no mundo da arquitetura. Existe identificação. As pessoas, elas querem se identificar com você. Então, tenha exatamente isso. Saia do medo do julgamento. Não queira agradar todo mundo, porque você não vai agradar todo mundo. Mas, realmente, tente procurar pessoas que se identifiquem em valores
totalmente coerentes com o que o que a nossa equipe quer trazer para aquele cliente. Perfeito. Para você, Tati? Para mim, é vocês fotografarem todos os projetos que vocês fizerem. Todos, gente. Não importa se é um quartinho de bebê, se é uma casa de 500 metros quadrados, tá? É o trabalho de vocês, é a construção do portfólio de vocês. Fotografar o seu projeto não é vaidade, é necessidade, tá? É importante, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Faz parte do processo. Faz parte do trabalho de vocês. Não pensem, não, tô fotografando porque é para Instagram. Não, não é para Instagram só. É portfólio para vocês apresentarem ali no escritório de vocês, depois para o cliente. Quando você vai receber o seu cliente, né? Para você mostrar o que você já fez, o potencial do seu escritório. Então, não importa se tem 20 metros ou se tem 2.000 metros. Fotografem todos os projetos que vocês finalizarem. De preferência, contratem a De Tati. preferência comigo. Você fecha pacote? Não, pacote de todos os projetos, do começo ao fim. Gente, vamos abrir para as perguntas? Já temos perguntas por aqui? Pensem aí com vocês aqui, perguntas legais que vocês gostariam de fazer. Às vezes não tem tanta oportunidade. A gente sabe que a rede social hoje aproxima muito vocês deles aqui, dos arquitetos. Mas aproveitem que vocês estão aqui, ó. Aí já responde para todos vocês, para todo mundo. Quem aqui já conquistou cliente através do Instagram? Levanta a mão. Parabéns! É legal. 3 pessoas? duro. Mais ninguém? Mas já. Parabéns! Já é bastante coisa, legal. E quem ainda sente dificuldade em se posicionar nas redes sociais? Sheila, não é fácil. Não, tem, não é- tem que ter muita estratégia, né? Não é fácil. Alguém com alguma pergunta? Ali? Bora. Como que é seu nome? Camila. Camila, por favor, direciona para quem você quer fazer a pergunta, tá? Pra gente saber. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pro Matheus. A gente tá falando sobre identidade, né? Sobre a sua marca, e a sua marca é bem evidente, assim, a sua identidade nos projetos. Teve alguma estratégia no começo de selecionar clientes, né? Se teve alguma estratégia no começo, até que se estabelecesse essa identidade, e hoje é alguma coisa bem automática, eu imagino. E se teve alguma recusa de alguma coisa que, né, a gente sabe que tem a escuta e querer atender da melhor forma o cliente, mas às vezes algo que não faz parte do que eu acredito na arquitetura, sabe? Uma recusa da minha parte. Olha, isso eu realmente não faço. Não faz sentido pra mim, como arquiteto, eu não acredito Aham. em algo que o cliente tenha proposto. Tá. Olha, o começo, que são muitos ajustes que a gente foi fazendo, assim. Mas desde o início, a gente não teve muito medo, assim, de espantar pessoas que não queriam o que a gente estava pensando, sabe? Eu sou muito chato com as coisas, a nossa linguagem de arquitetura, assim. E assim, não é chato porque, eu acho que o meu gosto é melhor. Eu realmente sou uma pessoa que não me sinto confortável de fazer uma coisa que não faça sentido pra mim, assim. E acho que é algo, quando a gente estagiava, eu e meu sócio, a gente estagiou no mesmo lugar, tinha projetos legais, mas eles atendiam um monte de cliente que não tinha nada a ver com eles. E eu via, assim, a tristeza no olhar, assim, sabe? O sofrimento, a dificuldade de aprovar as alterações. E a gente sempre falou, cara, a gente não quer fazer isso. Tanto que o começo do escritório, na verdade, não era um escritório. A gente queria vender, a gente chama nome, inclusive, porque a gente queria vender casas prontas, assim, modulares, de madeira, que coloca no caminhão, leva pronto. Daí tinha essa ideia de casa nômade, né? O nome ficou e tal. Então, acho que desde o começo a gente foi falar das arquiteturas que a gente acreditava. Então, não tinha necessariamente uma coisa de vou criar uma polêmica. Não, a gente estava só falando das casas que a gente gostava, sem uma preocupação de que se era o gosto geral de todo mundo, tudo mais. Então, isso foi importante. A gente começou a encontrar pessoas que gostavam do que a gente fazia. E os primeiros clientes começaram a aparecer desse modo. Eu estava até falando com a Sheila numa reunião de que pra gente o raro é aparecer recomendação, assim, gente de Maringá que... Indicação, né? 95% dos projetos vêm do Instagram, de pessoas que a gente nunca viu na vida, assim, e tudo mais. Desde o começo.
A gente, com 1 ano, 6 meses de escritório, a gente fechou um projeto de uma casa em Itupeva de 300 metros quadrados com um cliente de São Paulo, porque ele entendeu que a gente se identificou com a gente, sabe? Então, no começo não aparecia tanto no meu rosto, eu não tinha o Reels, ainda não era uma ferramenta, mas a gente estava sempre postando casas diferentes, que a gente gostava muito, e acho que até então também o Instagram não tinha essa coisa de tanta gente produzindo conteúdo, então era uma coisa que a gente conhecia via Arc dele e os clientes daí começavam a encontrar essas casas a partir da gente. E daí, nesse sentido, até a gente foi percebendo que fazendo isso, naturalmente, os clientes que apareciam, pelo fato de vir 100% do Instagram, eles tinham uma conexão com a gente. Então, é muito raro, assim, a gente passar um projeto para frente porque não se conecta, porque realmente a gente está lá se posicionando, as pessoas se identificam e buscam o que a gente faz. Mas, eventualmente, eu falo, olha, eu acredito que eu não vou conseguir traduzir o que você está querendo, prefiro não te apresentar um orçamento. Então, sei lá, 2 ou 3 vezes a gente fez isso sim. Mas realmente porque eu realmente acho que não é uma boa contratação ele me contratar, assim. Eu acho que eu não vou conseguir traduzir o que ele quer, assim. Acho que isso é uma sinceridade do arquiteto mesmo, você ser ético na sua profissão, né? Isso, é. A gente vê muitos escritórios que pegam mesmo projetos que não traduzem, que você não vai conseguir nem atender da melhor forma porque você não acredita naquilo. Exato. E muitas vezes porque, né, gente? A gente tem que pagar as contas também. Eu acho que no começo tudo bem a gente fazer algumas coisas que a gente não acredita muito, mas para você construir alguma coisa concreta, assim, uma marca, você ser lembrado, você ser uma referência futuramente, eu acho que tem que ser dessa forma. Você tem que investir no que você acredita mesmo. Você, então, disse que no começo você postava outros projetos, não necessariamente seus. Isso. Coisas que você admira. Assim, no começo a gente fazia projetos sem clientes, né? A gente pegava um terreno, projetava alguma coisa lá para postar, assim, legal. sabe? Meu sogro tinha um terreninho lá, já projetava para ele, meio fazendo um pouquinho nosso estilo para postar também. Mas bastante coisa também de outros arquitetos, assim. Então a gente foi construindo um pouco a partir disso. Assim. E no começo, obviamente, a gente sempre se posicionou como projeto arquitetônico. Então até hoje, a gente tem 2 casas prontas. Então o escritório tem 5, 6 anos. Então é um processo mais longo, né? O interiores, vocês começam a trabalhar, já tem coisa para mostrar, projeto próprio. E arquitetônico não, você sempre fica refém Do projeto executado, né? Do projeto feito, o render, porque a execução não tá ali. Então sempre tem também essa desconfiança a partir da gente, de, poxa, será que meu cliente vai confiar que eu sei fazer? Mas como a gente não tinha alternativa, a gente falou, o Instagram é a nossa ferramenta, vamos ver como que a gente faz, o que a gente pode criar. E para sustentar o escritório nessa época, a gente foi fazendo muito trabalho para outros escritórios. Então, a gente fazia render para outros escritórios. Onde a gente estagiou, eles tinham, às vezes, uma demanda de precisar de terceirizar. Então a gente terceirização, fazia. né? Isso. Algumas terceirizações, Exato. detalhamento, esse tipo de coisa. Exato. Porque não apareciam projetos. Nessa época, a gente estava aberto a tudo. Se aparecessem coisas aleatórias que não tem a ver com o nosso estilo, a gente faria. Mas não apareciam, realmente. A gente nunca teve indicação. Eu sou péssimo nessa coisa de ir em eventos e conversar com as pessoas, captar. Eu não sei fazer isso. Eu só sei fazer as coisas no Instagram. Então a gente teve que esperar toda essa maturação do trabalho por lá acontecer, a gente aprender a captar por lá, as pessoas se sentirem mais confiantes a contratar também à distância. Hoje eu percebo muito mais fácil... essa confiança de contratar alguém de fora. Antes tinha sempre essa pergunta, começava a reunião, como é que é fazer o projeto à distância? Como é que você vai estar na obra? Como é que é a execução? Tem cliente que acha que eu ia pra obra, assim, todo lá em São Paulo, Jundiaí, sei lá. Daí a gente explicava, mas hoje em dia já não tem mais tanto essa dúvida, sabe? As pessoas já estão mais... tá um processo de entendimento mais fácil, e você vai entender também lugares onde você vai conseguir trabalhar melhor. Interior de São Paulo, as pessoas são mais receptivas, então a gente tem bastante trabalho lá. Então é uma construção mais ou menos nesse sentido. Obrigada, viu? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Tem ali? Ali mais um também depois. Por favor. A minha pergunta é para Sheila. Quais são os pontos positivos e negativos em fazer um Instagram pessoal e profissional junto? Na verdade, assim, né? O seu profissional tem que ter você enquanto pessoal,
mas pontualmente, né? Então, uma coisa é o seu Instagram pessoa, né? E aí você faz tudo o que você quiser. O outro é o seu escritório, que é a sua empresa com o seu nome, e você tem que aparecer ali, né? Então, não é misturar os dois, né? Então, você tem que estar no seu profissional de uma forma estratégica, principalmente se o escritório tem o seu nome. Porque ele vai seguir muito igual a Ana, né? A linha. O Matheus, ele tem um sócio. Então, tem que mostrar ali quem é a pessoa por detrás. Então, ali no seu Instagram profissional, o pessoal tem que aparecer, mas de uma forma mais estratégica. E aí, no seu pessoal, quem você é, né? Aí é lógico que você vai ter que entender que se ele é aberto para todo mundo ver, e aí você tem que tomar cuidado com algumas coisas que você posta, né? Porque querendo ou não, a pessoa vai ver, ou ele fechado, que daí você faz o que você quiser para sua família e seus amigos, né? Mas misturar os dois, não, né? Você tem que ter o seu do escritório de uma maneira profissional e o seu pessoal também de uma forma estratégica, que pode ser uma ótima estratégia, né? Porque a pessoa ela vai entender você enquanto pessoa e se identificar. Obrigada. Posso complementar? Só Por isso? favor, deve. Eu acho... Eu tenho muito essa dúvida também, sempre fiquei pensando. E às vezes eu penso, pô, se eu tivesse o meu pessoal, talvez eu ficasse mais confortável de fazer as coisas que eu faço pela Nomad. Mas eu acho, enfim, eu chego no entendimento de que eu acho que se você pensa em gerar bastante conteúdo, então não ser uma produtora de conteúdo, assim, de fato, de constância, etc., eu acho bastante interessante ter um pessoal, porque você consegue... espalhar e acho que abrir um pouco mais os temas, né? Que eu não consigo trazer tanto temas, outras coisas assim para o escritório, porque acho que é um perfil de empresa, ali tem um pouquinho, por mais que é importante você aparecer, deixar a personalidade meio que aflorar, assim, ainda assim tem uma coisa, acho mais... Uma travinha, né? Uma travinha. Eu acho importante você também não deixar... A gente não pode falar tudo que dá na telha no Exato, profissional, deixar né? o negócio do Política, né? Bebê. A gente ia ser cancelado. Eu tenho um Instagram único. O profissional é o pessoal também. Só que eu entendo o limite onde eu vou postar cada coisa. Então, eu tenho realmente um pouquinho mais de liberdade de postar outras coisas. Nunca gostei de postar tanto a minha vida pessoal. Porém, tem coisas que a gente sabe que estrategicamente faz diferença. é até melhor que o projeto. Eu vou te falar que o meu cachorro, ele viraliza mais do que às vezes os meus projetos. Porque todo mundo gosta de ver um cachorrinho. Sim. Então, às vezes, a gente vai divulgar outras coisas e eles vão chamar atenção também. Mas aí você tem que abdicar de querer postar coisas que talvez só no pessoal você postaria. Então, eu entendo que é um profissional em que o meu pessoal tá ali junto. Então, eu não posso ficar postando uma foto minha na praia, algo do tipo. Eu tenho que entender esse limite. Nem foto e nem story. Eu tô ali, eu tenho que entender o que eu vou postar 100% do tempo. Então, se eu tô na praia, eu vou postar pensando como meu cliente vai ver que eu estou na praia. Vai ser uma foto bonita, não vai ser eu na praia com meus amigos. Então, se você juntar, eu não vejo um problema. Eu, na época, fiquei muito na dúvida por ser sozinha, né? Não ter sócio, tudo. Então, eu fiquei muito nessa dúvida e eu parti pelo lado de transformar o meu pessoal. Acho que hoje eu faria a mesma coisa, continuaria o meu pessoal e profissional junto, mas pra mim foi tranquilo abdicar de outros lados, porque eu não gostava de mostrar o que eu tô fazendo dia a dia, toda hora. Então, pra mim foi tranquilo, ele é mais profissional do que pessoal. Eu acho que o cliente também procura essa identificação, como você já tinha de ver falado. o que eu gosto. E saber o que você consome. Se você consome a mesma coisa que você vende. Os meus clientes, eles acompanham minhas viagens, eles falam, nossa, eu acompanhei, eu fui pro Japão no fim do ano, eu acompanhei, eles postam, me respondem, falam, Ana, eu fui nesse lugar, é tão legal. Então, existe uma troca que sai um pouquinho do meio cliente-cliente. Ele vira um pouco amigo, porque daí ele começa a te contar uma história de algo que fez. Eu tenho clientes que já tiveram um cachorro na mesma raça. Ai, vem contar uma história, olha, procura isso, vê isso. E aí você rompe a impessoalidade. Só rolar o feed, e aí, quando você se torna amigo, o nível de indicação é muito maior. Você sai, tem estudos, né, de 50%, você vai para 81%. Então, isso é uma facilidade, mas que normalmente para quem é mais solo, né? Quando você tem sócio, é difícil você ter um único Instagram. Acaba tendo o pessoal e o profissional separado. Mas é uma estratégia também, uma baita estratégia. Vamos lá, o amigo ali também quer fazer uma pergunta. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu vou fazer pergunta em nome dos lojistas, que eu sou lojista. Tem alguma dificuldade que vocês encontram com fornecedores que ainda ninguém resolveu direito? Aí, assim, algum conteúdo, assim, as lojas podiam fazer mais isso.
Porque a gente vem estruturando nossa empresa, né, de alguns anos para cá, e a gente está aprendendo, né? O que a gente podia fazer? Para Ana e para o Matheus, a sua pergunta? Você pode repetir, só que eu me perdi um pouquinho. Não ficou muito claro. Tem alguma dificuldade que você encontra com fornecedores que ainda ninguém resolveu direito? Certo. Voltado ao marketing, você diz? Isso. Tá. No Instagram, assim. Eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de entender quem está por trás da empresa. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas só vendem o produto, mas elas esquecem de mostrar quem está atrás da empresa. Quem são as pessoas que trabalham lá? Qual é o tamanho dessa empresa? Às vezes a empresa é enorme e eu acho que é uma empresa pequenininha. Porque não mostra o que tem, não mostra o CD que tem, não mostra a fábrica que tem, não mostra a potência que é aquela empresa. E também a parte organizacional. Isso é uma coisa que eu, hoje, trabalho muito no meu Instagram. Hoje, o escritório, nós somos em 13 pessoas, então é um escritório grande. Por que eu não mostro isso, entendeu? Eu chegava, o cliente, ele olhava o tanto de pessoa, o tanto de projeto que eu tinha e às vezes eu não transpareci isso no marketing. Então, hoje eu tento mostrar bastidores, organização, processo. Hoje nós temos coordenadores dentro do escritório de eventos, de identidade visual. A gente tem coordenadores lá dentro. Eu tento mostrar isso para o cliente. E eu sinto falta, às vezes, de alguns fornecedores mostrar isso para nós, a potência que é. Eles chegam já querendo vender. Olha, eu vendo isso. Olha meus produtos. Uma moça, eu fiz um curso de conexão cliente e ela me marcou muito, ela falando isso. Projeto todo mundo vende e vai ter projeto tão bom quanto o seu em todos os mercados. A diferença é a jornada do cliente, a experiência que ele tem lá dentro. Tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. Então, assim, vocês vão ter concorrentes de todas as áreas que vão, muitas vezes, entregar os mesmos produtos. Essa é a verdade. A gente não pode ser hipócrita como eu também, que sei que muitas vão entregar projetos tão bons quanto os meus. A diferença tá na tua equipe, no teu processo, no teu atendimento, na sua experiência. Então, eu acho que os fornecedores, eles focam muito em mostrar o produto e esquecem de mostrar quem tem por trás. E toda a conhecimento do produto também. Isso eu falo como consumidora, né? Às vezes a gente chega numa loja e você não tem que ter um vendedor, na verdade. Eu acho que essa palavra é uma palavra muito ruim de ser usada, porque você tem que ter um conhecedor profundo do teu produto para ele poder ser vendido. Ele sentir segurança. Porque ele precisa convencer o consumidor final a querer aquilo. Né? Então, você ter uma pessoa que... você já trabalhou nessa área? Não. Tudo bem, não é, a pessoa tem que começar de algum lugar, mas eu acho que você tem que fazer com que ela estude, com que ela tenha interesse. Por exemplo, no caso, né, de quem trabalha com marcenaria, não é só saber as cores ali dos acabamentos, nada, tem que entender de ferragem, para estar preparado para tudo que o cliente vai vir te perguntar, para não ficar, espera um minutinho, eu vou perguntar ali para o meu gerente. Né? Eu estou falando agora como consumidor, eu sinto falta muito, eu acho que o mercado está muito despreparado e em vários nichos, tá? As pessoas, elas acham que vender é só chegar, tá pendurado aquele negócio ali na e ter só um produto bom, né? Porque só o produto bom não exatamente. vende. Você tem que preparar a sua equipe, ela tá afiada para falar, nossa, mas essa pessoa conhece desse produto mesmo, hein? Uma frase que eu gosto muito é que o projeto em si, ele vai ser lembrado, mas o que realmente vai ser lembrado é a experiência que o cliente teve. Realmente é isso. Então, eu tenho clientes que já voltaram pela experiência, pela jornada. E eu tenho clientes que já voltaram nas mesmas lojas. Ana, eu queria ir naquela loja de novo, porque me atenderam muito bem, porque foi tudo muito tranquilo. E nunca porque o produto era bom. O produto bom, muita gente entrega. A diferença é vocês mostrarem no Instagram de vocês experiência. Então, isso é o que me chama para contratar, ir atrás de um fornecedor, conhecer, entender tudo, a experiência, o suporte, a segurança que ele vai me dar. Porque o produto eu sei que eu vou encontrar. E só para a gente finalizar aqui, eu vou falar um pouquinho da arquitetura que continua sendo construída com talento, criatividade, técnica, mas hoje também é construída com posicionamento, comunicação e presença. Construir uma marca forte é também construir oportunidades.
Quero agradecer vocês pela participação aqui hoje. Muito obrigada por terem vindo. E obrigada a vocês todos também que estão presentes aqui hoje no evento, tá bom? Obrigada a todos que fizeram as perguntas. Uma salva de palmas, né? Obrigada. Ficaram aqui 1 hora falando, né? Ajudando vocês.